Olá, queridos, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando aonde quero aqui fazer menção da palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu queria apenas alguns minutos da sua atenção. Você que me ouve do outro lado, você vai perceber, independente de quem seja você, da sua ocupação, do seu grau religioso, você vai se dar conta que na palavra, que você que está me ouvindo, você tem um talento que Deus te deu. E esse talento você deve utilizar-se do mesmo. Esse talento você deve investir no mesmo, porque esse talento, se você não investir nele, se você não utilizar-se desse talento que você recebeu do Todo-Poderoso, um dia, eu vou dizer aqui com todas as letras, um dia você vai ter que prestar conta para aquele que te deu esse talento. Eu não sei por que eu vou falar desse assunto, mas alguém do outro lado certamente precisa ouvir essa mensagem, senão eu não teria me trazido aqui. Como falei, cada um tem um talento, cada um é especializado em algo, e aquilo que de Deus você recebeu, aquilo é uma dádiva de Deus nas suas mãos. É um talento que você recebeu, e você deve investir nesse talento, porque esse talento é pérola. E Deus não vai dar pérola a ninguém à toa. Quando Deus dá pérola a alguém, é porque Deus confiou pérola, que é algo precioso, nas mãos daquele alguém. Confiando que aquele alguém, um dia, vai ter que prestar conta para Deus das pérolas que Ele colocou nas suas mãos. Você vai dizer, pastor, por que o senhor está dizendo isso? O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7, diz o título assim: o santo ministério e o serviço dos santos. Quem são os santos? O santo significa separado, o povo eleito, escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Os que me ouvem do outro lado, seja o homem de Deus, a mulher de Deus, você é escolhido, escolhida, eleito, eleita de Deus, separado, a Bíblia chama de santo. Significa que você tem um talento. Olha o que diz aqui: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, a mim e você. O Deus que achou graça em mim, também achou graça em você. E quando Ele achou essa graça, encontrou em nós, Ele confiou um talento nas mãos de cada um. Você lembra da parábola dos talentos? Aquele que pegou o talento e enterrou, a traça corroeu. E quando o Senhor voltou para procurar o talento, ele falou, não sabia que o Senhor ia voltar, não sabia que o Senhor era um homem tão rico assim. Eu peguei o talento, enterrei, a traça corroeu, se perdeu. Eu não soube como cuidá-lo. Sabe o que o Senhor disse para esse servo, que a Bíblia chama de negligente? Servo negligente e infiel. Você não está preparado para entrar no meu reino. A Bíblia chama esse tipo de servo, essa pessoa que não usou o talento, de negligente. Estou dizendo que Deus achou graça em você, Ele te deu um talento. Você está usando o talento, ou você enterrou, ou você está se recusando a usar. Se você está se recusando a usar algo que Deus te deu um dia, seja o que for, independente do que Deus confiou a você. O que Deus confiou a você, Deus não confiou a pessoa errada. Você era a pessoa certa, porque Deus olhou para dentro de você. Mas se você não está utilizando esse talento, Deus está olhando para você e sabe o que vai acontecer? Você vai ter que prestar conta desse talento um dia. Se você não está utilizando esse talento, você está dizendo para Deus, sabe o quê? Senhor, não conta comigo. Como se Deus tivesse escolhido a pessoa errada. Como se você tivesse sido a pessoa errada que Deus escolheu por acaso. Deus erra na escolha que Ele faz. Alguém está precisando ouvir isso, amor? Eu vou lhe dizer. Comece a usar o que Deus te deu. Independente do que para que Deus te chamou. Cada um recebeu graça ou talento para algo. E não adianta você fugir, se esconder, dizer não para aquilo que você recebeu de Deus. Sabe por quê? Você vai ter que dar conta disso de um jeito ou de outro. Eu espero
que quando o Todo-Poderoso te procurar, espere, há muitos que estão me ouvindo, eu não diria nem todos, que alguns que me ouvem não sejam encontrados como um servo negligente, por ter enterrado o que recebeu de Deus um dia. Se você enterrou, se você não está usando, começa a usar, viu? Você vai ter que dar conta um dia. Deus confiou a você. Porque se você não usa, significa que você está enterrando, deixando de lado, ignorando. E alguém que deixa de lado, enterra, ignora o que Deus confiou a você, está dizendo: o Senhor não conta comigo. Como se Deus tivesse escolhido a pessoa errada. E um dia você vai ter que dar conta desse talento. Não é para mim, é para o Todo-Poderoso. Alguém que me ouve foi chamado para ser um advogado, por exemplo. Quem foi chamado para ser um advogado tem que ser um advogado. Quem foi chamado para ser um médico tem que ser um médico. Quem foi chamado para empreender, ser um empresário do ramo, da construção ou do que quer que seja, deve ser um empresário. Quem foi chamado para ser um lojista, tem que ser um lojista. Quem foi chamado para ser um obreiro, tem que ser um obreiro. Quem foi chamado para ser um pregador, tem que ser um pregador. Não adianta fugir. É um talento que cada um recebeu de Deus. Cada um, Deus achou graça e confiou um talento naquilo para que Ele te chamou, para que Ele te escolheu. Agora você tem que investir nesse talento e não enterrar. Porque aquele que enterra, a Bíblia chama de servo negligente. E um dia vai ter que prestar conta do talento que Deus confiou nas suas mãos. Deixa eu lhe perguntar, para que você está utilizando o talento que Deus te deu? Se é que está usando. Ou o que você fez com o talento? Você enterrou? Você está usando? Você multiplicou? Ou você está ignorando do que você tem feito com ele? Cada um recebeu um talento diferente um do outro. Como diz aqui no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós. Todos nós. Em todos nós Deus achou graça. Por isso nos escolheu. E nos chamou ao fiel propósito e chamado. E esse propósito, Deus confiou talento a cada um de nós. Para que você está usando esse talento? Se você não estava usando, se você estava ignorando, ou se você estava querendo deixar o talento de lado, querendo abandonar o que Deus te deu, pense bem. Sabe por que eu digo isso? Porque você vai ter que dar conta para Deus um dia do talento que a você lhe confiou. Se você nunca prestou conta para ninguém, fique sabendo. Independente se você é um católico, se você é um evangélico, independente se você é um empresário, se você é um membro de uma igreja, se você é um obreiro, não importa. Se você é um homossexual, se você é um alcoólatra, um drogado, um pai de santo, uma mãe de santo, independente. Cada um recebeu o talento de Deus um dia. Vai ter que prestar conta desse talento um dia. Quando ele for pôr as cartas na mesa, o que será que você vai apresentá-lo para Deus conforme o que a você lhe confiou? Ou de acordo com o que ele te confiou um dia? Você sabe o que você fez com o talento? Comece a pensar nisso. Tá bom, queridos? Eu só vim aqui trazer esse alerta. Eu não sei por que estou falando sobre isso. Mas eu sei que tem alguém do outro lado que está precisando ouvir. E se você enterrou o talento, se você não está usando, se você ignorou, se você está usando de qualquer jeito, cuidado. Deus é homem rígido e que não aceita perder. Zele daquilo que Deus te deu. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.